Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu... Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro nesta sexta-feira da oitava da Páscoa. Comece seu dia mais uma vez, olhando para dentro de você, ressignificando seus pensamentos, tornando-os pensamentos elevados, positivos. Não deixe que seus pensamentos sejam negativos, mas quando perceber, transforme-os imediatamente, para que estes não sejam gravados negativamente no seu subconsciente. Sempre que vier um pensamento negativo, logo transforme em positivo. E a maneira mais plena de positivizar esses pensamentos é por meio da sua respiração consciente. Inspirar e expirar, acolhendo esta presença que transforma, que nos conecta com os céus. Por isso, inspire e acolha em ti esta presença de Deus que transforma e que nos integra com o grande cosmo que é Deus. Meditemos o texto de hoje, João 21, de 1 ao 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estava longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Jesus, logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, mais uma vez Jesus se manifesta. Em João é a 3ª aparição. Ontem Jesus aparecia quando estes estavam reunidos, ouvindo os detalhes daquela aparição de Jesus aos discípulos de Emaús. E Jesus mais uma vez ali aparece dizendo: a paz esteja convosco.
Jesus hoje faz mais uma surpresa. Quando estes voltam para a rotina que antes tinham, eram pescadores, mas parece que esqueceram a pesca. Há tanto tempo não mais pescavam, já não conseguiram mais a arte que tão bem sabiam. Passaram a noite inteira e nada pescaram. E eis, amados e amadas, que voltando para a terra firme, são surpreendidos com a presença de Jesus. E logo quem o reconhece é aquele que mais amou, o discípulo amado João, que diz: é o Senhor. E ao escutar isso, Pedro, que estava nu, pula na água. Sim, ainda o envergonha a sua negação. A sua nudez ainda não o deixa natural. Quando pecamos, nós ficamos com medo, com vergonha da naturalidade de Deus. Deus nos vê na nossa natureza divina e plena. O pecado nos tira esta naturalidade e por isso nos envergonha de assim nos apresentar diante de Deus. Caríssimos, Jesus então começa este belíssimo diálogo com os discípulos. Quando perguntado: tem alguma coisa para comer? Não pescamos nada, lance a rede. E ali são surpreendidos com tamanha quantidade de peixes. E quando voltam com tamanha quantidade de peixes, Jesus já os esperava com o fogo aceso, com peixe e pão pronto para a refeição. Traga algum peixe daqueles que vocês pescaram. E ali é apresentado a Jesus, e com certeza foi uma grande festa. O convite é motivador: vinde comer. E ali todos participam desta refeição. É Jesus quem os serve, é Jesus quem distribui a eles o pão assado em brasa. Quanto amor, quanta docilidade tem Deus para conosco. Sim, Ele não nos abandona, está sempre junto de nós. Nós que fechamos os olhos a Ele, nós que muitas vezes não queremos vê-lo, abramos os nossos olhos a Deus, pois Ele está ao nosso lado, nos aguardando com um grande banquete festivo, nos chamando para que participemos deste banquete. Sim, é um banquete perfeito, pois é Deus quem faz, prepara, nos serve com amor. Entremos neste banquete, participemos desta festa que nos prepara o próprio Jesus, o ressuscitado. Por isso, alegrai-vos, Ele ressuscitou. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre